falar de novo desse assunto chato, mas que todo mundo me pede para falar aqui no canal, que é sobre a carta de visto para o Canadá. E a gente vai falar hoje especificamente da carta de visto de turismo, mas o que eu vou falar aqui se aplica para outros tipos de visto também, tanto para o visto de turista quanto para o visto de estudante. Por que eu tenho que falar muito desse assunto? Porque muita gente me pergunta, muita gente me chama por aqui, me chama em outras redes, me pede para ler, me pede uma opinião sobre como está essa carta, se eu acho que essa carta tem uma força suficiente de ser capaz de te dar o visto. E a gente sabe que o seu sonho não se realiza de ir para o Canadá se você não tiver o visto. Obviamente, o visto não é tudo. Por quê? Porque além do visto, você ainda tem a chegada. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. E aqui o objetivo hoje é a gente falar sobre a carta de visto. Eu trouxe um parágrafo de duas pessoas diferentes, só dessa semana, de pessoas que me mandaram a carta e pediram para eu dar uma opinião. E eu vou ler aqui para você o que essas pessoas escreveram. E eu vou te provar que se você escrever isso nessa carta, provavelmente o seu visto não vai ser aprovado. Carta de visto de turista para o Canadá. O que você deve escrever e o que você não deve escrever? Hoje eu vou falar de dois exemplos. Um exemplo que duas pessoas escreveram diferentes, escreveram basicamente quase o mesmo tipo de parágrafo, e depois o que uma outra pessoa escreveu que também não ficou bom, que foi exatamente o oposto. Tá meio teórico demais. Eu vou ler aqui os exemplos, mas o que eu quero te falar antes da gente começar a ver na prática o que você deve escrever na carta e o que você não deve escrever. Primeiro, você está pedindo um visto de turista para o Canadá. O que eu vou falar aqui serve tanto para o visto de turista quanto para qualquer outro tipo de visto, seja o visto de estudo para curta temporada ou visto de estudo para longa temporada. E qual que é o meu objetivo aqui? É te mostrar que muitas vezes você coloca um parágrafo na carta achando que tá super bonito, mas você tá enchendo linguiça. O cônsul provavelmente vai pular aquilo ali porque ele tem muitos processos para analisar e aquela informação ela não fala nada sobre você. Então eu vou colocar aqui o que uma pessoa colocou, na verdade duas pessoas. E eu acho que essas pessoas colocaram quase a mesma coisa, por quê? Primeiro, porque eu acho que quase todo mundo usa modelo para fazer a carta, e quando ela às vezes não usa um modelo, quando às vezes ela não usa um modelo pronto, ela copia alguns trechos. E aqui a pessoa está falando da motivação para ir para o Canadá. E aí eu vou ler, tá? Porque eu sei que pode ficar um pouco chato, um pouco longo, mas para quem está fazendo essa carta, eu acho que essa informação vai ser muito, muito, muito importante. Então fica aqui comigo até o final, que você vai ter muita dica legal aqui hoje. Então vamos lá. A primeira pessoa escreveu: e gostaríamos de visitar a cidade de Toronto, no Canadá, e conhecer diversas atrações, como a CN Tower, onde gostamos muito de apreciar vistas panorâmicas. Gente, todo mundo sabe o que é a CN Tower e que lá você vai ver vistas panorâmicas. O que isso te ajuda na tua carta? O renomado Museu Royal Ontário, além de poder realizar compras diversas, em especial de vestuários. Sempre fazemos viagens curtas em períodos de feriados, a fim de minimizar qualquer impacto em nossos negócios. E estamos cientes das nossas responsabilidades e obrigações, como a de retornar ao Brasil. E 5 dias serão suficientes para visitar e conhecer Toronto. Bom, aqui está muita contradição, né? A primeira contradição é que ele fala aqui que ele não pode deixar os negócios dele, que ele viaja no fim de semana, que são dois dias, e que 5 dias são suficientes para conhecer Toronto. Bom, e que essas viagens, a pessoa está muito acostumada a fazer viagens aqui no Brasil. Essa pessoa nunca realizou uma viagem internacional. Então, o que nesse ponto, além de uma afirmação que é: estamos cientes de nossas responsabilidades e obrigações, como a de retornar ao Brasil.
Você acha que essa frase aí tem um poder de convencimento? Você acha que convenceu mesmo que essa pessoa vai retornar ao Brasil? Você acha realmente que aqui tem um argumento forte que indica, sem ser só uma fala, que a pessoa tem potencial para retornar ao Brasil? Agora eu vou ler a segunda, tá? Para o nosso primeiro dia em Toronto, decidimos ir a Yonge Dundas Square. Essa pessoa aqui copiou um roteiro. Toronto Sign, Old City Hall e Eaton Century. No segundo dia, vamos visitar Ripley's Aquarium e CN Tower. Todo mundo quer visitar CN Tower. Passear pela Harbour Front e comer um típico doce canadense no Beaver Trails Toronto Waterfront. No terceiro dia, vamos para um tour gastronômico em Kensington Market. Logo depois, iremos ao Royal Ontario Museum, Queen's Park e Legislative Building para apreciar e tirar belíssimas fotos. Em nosso quarto dia, o mais aguardado por todos nós, vamos para as cataratas do Niágara conhecer de perto esse espetáculo da natureza. Iremos em duas atrações, Journey Behind the Falls e a Niagara City Cruises. Vestir a icônica capa amarelo, sentir de perto a força do fenômeno em vários ângulos. Em seguida, continuaremos a diversão em Clifton Hill, Niagara. Você já está cansado da minha leitura? Imagina o cônsul. E por aí vai. Ali ele vai até o sexto dia. No sexto dia, para encerrar nossa viagem, vamos visitar a Casa Loma e no término do passeio, fazer o check-out no hotel e seguir para o aeroporto com destino ao nosso país, Brasil. Essas duas pessoas te convenceram de que eles vão para o Canadá fazer isso aí mesmo que eles estão falando? E ainda, você acha realmente que essas pessoas demonstraram pela fala delas que elas vão voltar? Então, primeiro, elas introduziram, falaram que o Canadá é maravilhoso, deram um roteiro turístico e fechou a carta e assim pretende tirar o visto. O que essas duas pessoas fizeram foi desperdiçar a única oportunidade que você tem de se explicar. O que é se explicar? É você mostrar que você, primeiro, é um turista genuíno. Ah, beleza. Então, o que significa ser um turista genuíno? Segundo, você precisa demonstrar vínculos com o Brasil. Mas o que será demonstrar vínculos? Simplesmente falar, ok, eu vou fazer turismo, vou em tal lugar, vou no Beaver Trails comer um doce típico canadense e vou voltar para o Brasil. Você acha mesmo, fundo do seu coração, seja sincero, que a pessoa que convenceu o cônsul? E aí eu peguei uma outra carta essa semana que não falou absolutamente nada do que vai fazer lá. Bom, nem 8, nem 80, nem gastar 20, 30, 40 linhas fazendo um roteiro turístico dia a dia para o Canadá e nem simplesmente ignorar o que você vai fazer lá. O que é importante você colocar na carta? Primeiro, eu falo aqui 1 milhão de vezes, não utilize o modelo. Por que eu aviso para vocês não utilizarem o modelo? Porque quando você pega um modelo, veja, eu não sou a cônsul, eu não fico o meu dia inteiro olhando aqui o que a pessoa escreveu ali de carta. Eu não fico o dia inteiro fazendo a análise de visto. E eu já recebi 2 parágrafos essa semana quase idênticos, em termos de conteúdo e até mesmo de estrutura. Quantas pessoas você acha que não utilizam o mesmo modelo que você? E ainda, se é aquele modelo, eu declaro para devidos fins que eu vou para o Canadá, turismo, meu roteiro segue abaixo, eu tenho condições financeiras e me comprometo a voltar ao Brasil, você acha realmente que isso fala de você? Então veja comigo, num dos treinamentos que eu recebi, e aí eu vou contar aqui um pouquinho do que eu, um pouquinho do que eu faço.
Então, eu comecei a trabalhar com intercâmbio cultural quando eu era bem nova, há muitos anos atrás, não vou falar minha idade, brincadeira, mas há muitos anos atrás, e eu comecei por acaso. A minha formação, eu tenho uma formação que eu gosto muito de estudar a legislação, e eu tive quando eu tinha 19 anos, antes de eu fazer meu intercâmbio, eu tive um visto negado para os Estados Unidos e reverti depois esse visto. Mas essa reversão, esse visto ter sido negado e depois eu ter convertido, mudou minha vida, porque depois eu fui fazer um intercâmbio e aí eu comecei a trabalhar com o intercâmbio, muito nova. E eu sempre me interessei muito em ajudar as pessoas a fazer esse processo de visto. Por quê? Porque sem o visto você não vai. E eu senti na pele o que era realmente ter um visto negado. É uma sensação horrível. E se eu não tivesse sido muito determinada e não tivesse corrido atrás de entender o porquê e de entender isso, eu talvez não teria feito tudo que eu fiz, né? Então, conheço muitos países, trabalho com intercâmbio cultural há muitos anos e desde muito cedo eu comecei a fazer todas as certificações que existem para todos os países, na maioria deles de língua inglesa, alguns também já fiz processo de intercâmbio, tanto para o Japão, Alemanha, China, mas a gente vai falar aqui hoje mais especificamente do Canadá. E desde então, eu gosto muito de orientar os meus alunos justamente para que eles possam ter sucesso, para que eles não possam ter aquela experiência negativa que eu tive. E aí eu comecei a receber os treinamentos oficiais, porque a gente, como agente educacional, a gente recebe muitos treinamentos. E no último foi uma coisa muito legal, porque no treinamento eu ouvi da boca da cônsul essa frase de que a carta é a única oportunidade humana, o resto, toda a sua documentação é preto no branco, todos os documentos é documento igual para todo mundo, a carta é a sua única oportunidade de falar aquilo que você vai fazer, de falar quem é você. E aí eu falei, puxa, que legal, por que a gente tem uma aprovação tão alta de visto? Eu acho que é justamente porque eu desenvolvi uma receitinha fácil para que as pessoas pudessem... O que acontece? Na hora que eu falava assim, a pessoa pedia, Tati, me dá um modelo? Eu falava, não tem modelo. E a pessoa, por que você não tem modelo? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tive uma estudante que foi para a Inglaterra há muitos anos atrás e a gente deu um modelo para ela de como seria uma carta de apresentação. E nesse modelo tinha lá uma palavra he, que é ele, e ela não trocou, ela escreveu she, ela não trocou para she, que é ela. E aquilo ali, ela passou muito aperto na imigração, porque ela não conseguiu explicar por que ela se referia como ele, sendo que ela era ela. E aquilo trouxe para ela um aperto. E eu falei, poxa, quando a gente dá um modelo, a pessoa, primeiro, ela não consegue sair fora do modelo, ela vai copiar que está aquilo. E segundo, ela vai deixar de usar aquele espaço para falar dela. Mas toda vez que eu falava, eu não vou te dar um modelo, a pessoa ficava amargurada. Como assim? Como se eu tivesse com má vontade. Mas não é isso, porque é fato, eu já testei isso 1 milhão de vezes. Você dá um modelo, a pessoa não consegue sair daquele modelo. Ela vai copiar pelo menos a introdução. Olha, eu fiz um curso de visto, eu coloquei cartas lá, e muitas vezes as pessoas me pedem para ler as cartas. Eu vejo que a pessoa copiou, eu falo, meu amigo, você está copiando. Não perca essa oportunidade de explicar quem você é. E desde então a gente tem um sucesso muito legal. Por quê? Porque a gente orienta as pessoas a serem genuínas, verdadeiras. Você não precisa escrever bonito, você precisa escrever um conteúdo que é importante. Óbvio que se você escrever bem, formatar a carta bem, vai dar prazer para quem está lendo, vai dar uma outra impressão, porque muitas vezes ele vai te analisar por aquela impressão.
Então, fazer uma carta bem feita, bem formatada, bonita, de preferência com uma boa tradução, porque muitos vistos, às vezes, podem ser analisados em outras regiões que não no Brasil e a pessoa não falar o português. É óbvio que a aparência ela vai ser uma coisa importante na hora que a pessoa pega aquela carta bonita, bem escrita, mas o conteúdo é importantíssimo. Mas o que é o conteúdo? Você acha mesmo que um cônsul canadense precisa ficar lendo 2, 3 parágrafos de roteiro dia a dia no Canadá, falando que a CN Tower é famosa em Toronto, que a pessoa quer ir ver a CN Tower e o Niagara Falls e comer lá no Beaver Trails? Você acha mesmo que essa informação é válida? Pensa comigo. Claro que não! E 99% das pessoas falam assim, explique o propósito da sua viagem. E aí a pessoa fala isso. Bom, então vamos ao extremo. E aí uma outra menina que ouviu meus vídeos, ela não falou nada. Ela não falou absolutamente o que ela ia fazer, onde que ela ia ficar. E aí também ela foi no outro extremo, ela falou muito de outras coisas, falou coisas que não davam tanto vínculo para ela com o Brasil e deixou de falar uma coisa importante, que é que você vai fazer lá. Então, não acho que são os extremos, não acho que é você ficar diversas linhas fazendo roteiro turístico, até porque você não é um agente de viagens. Segundo, a não ser que você vá como convidado para fazer um fan tour, né? Não sei se vocês viram, mas eu fui convidada por uma instituição no Canadá para conhecer as 4 províncias do Atlântico Norte. E aí eu fiz uma viagem maravilhosa. Então, na hora que eu cheguei na imigração, eu tenho um outro tipo de visto, então eu tenho só uma autorização. Eu tive que explicar direitinho o que eu ia fazer, mostrar o roteiro, isso é um outro momento, que é quando você estiver chegando lá. Mas, para você que vai tirar o visto aqui, você tem que pensar nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. Tem muita coisa que eu não falo aqui numa rede aberta, então eu fiz aí um curso para quem quer aprender a escrever essa carta, então é um curso que eu coloco vários vídeos que eu estou explicando o que você tem que fazer em cada parágrafo. Eu meio que fiz uma receitinha assim fácil para que você possa descrever cada vínculo seu e por que isso é importante. E aí ele tá aqui no link na descrição para quem que tiver interesse e quiser investir, é um valor bem importante aí para poder fazer sua viagem. Ele é um curso que eu fiz num custo mais baixo possível, só mesmo para manter a plataforma, até porque, como eu falei, tem determinados conteúdos que a gente não tem como trazer aqui nessa rede aberta, porque a gente fala informação sensível. Mas vamos lá. Se você nunca viajou para fora, você não tem um padrão de turismo. Porque, vou dar um exemplo, se a pessoa já viajou para outros países, se ela já foi para a Argentina, se ela já foi para a Europa, ela pode fazer um parágrafo falando isso. Eu já orientei alguns alunos que viajaram para outros países a fazer esse relato. Eu fui tal país, gostei muito e agora quero conhecer o Canadá, sei que o Canadá é muito rico, tanto de cidades quanto de atrações, por isso eu gostaria de fazer essa viagem no período de tal a tal, vou me hospedar em hotéis, parará. Se você vai visitar familiares, é um outro aspecto, porque aí você tem que comprovar uma relação familiar. E muita gente acha que porque ele tem parentes lá, o visto é mais fácil. E isso é um equívoco enorme. Não é. Mas isso também é um outro assunto para um outro vídeo. Mas, então, se você não tem um padrão de turismo, você vai ter que colocar por que você, nessa idade que você tá, com essa formação que você tá, seja acadêmico ou profissional, por que você escolheu o Canadá para ser a sua primeira viagem internacional. Eu vou te falar que um primeiro visto para o Canadá, para a primeira viagem internacional, ele não é um visto fácil e realmente
você pode ter uma chance aí maior de ter o visto negado para turismo, porque você não tem um padrão de turista. Então eu já fiz algumas orientações de pessoas que eu vi a documentação e vi a carta e achei que o processo não estava forte, o que significa que a pessoa poderia gastar um bom dinheiro e se frustrar. E daí eu recomendei essa pessoa para ir para outro local que não tinha essa questão tão chata de visto, para depois, no futuro, quem sabe ela conseguir ter mais fortaleza ali para aplicar para o visto canadense. E foi excelente, foi o sonho realizado. Essa pessoa hoje está no Canadá. Eu já fiz isso também para pessoas que estavam indo para os Estados Unidos e eu entendi que o processo não estava forte e que a chance da pessoa gastar um bom dinheiro tem que ser pesada na balança. Por quê? Porque não é um investimento barato fazer o visto. Você tem que fazer a biometria, independente se você tiver o visto aprovado ou não, porque você paga primeiro a biometria. Se você não mora no local que você coleta a biometria, por exemplo, se você não mora no Rio ou São Paulo, que são centros que a coleta dessa biometria, você tem que ainda gastar com uma viagem. Então, veja, são tantos custos que essa pessoa queria fazer um curso curto de idiomas de 1 mês. E eu falei, poxa, será mesmo? Existe esse país, existe esse. Então a pessoa acabou que hoje me agradece muito. Hoje ela está no Canadá, fez faculdade no Canadá. Mas entende que há uma construção aí que pode ser feita. Mas depois que você tem um visto negado, sempre é um pouco mais chato. Então por isso que eu acho muito importante investir em fazer um visto super bem feito, né? E a gente também já falou aqui no canal sobre eu tive um visto negado para o Canadá e vou aplicar para os Estados Unidos, eu tive um visto negado para os Estados Unidos e vou aplicar para o Canadá. Enfim, esse assunto de visto sempre é muito longo, a gente também pode falar um pouco mais sobre esse assunto, me deixa saber aqui o que vocês querem saber. Então vamos resumir a dica de hoje. Se você está indo tirar um visto de turista para o Canadá, e você resolve na sua carta de intenção fazer um roteiro turístico dia a dia, você vai perder espaço na carta, onde você vai, o cônsul ele vai ler ali, vai pular aquilo ali, ele às vezes nem vai ler para baixo, porque ele vai falar, isso é mais um modelo, ou é mais um roteiro turístico, ele vai pular aquela informação ali, então você perdeu tempo na carta, tempo do cônsul, espaço na carta, né? Não tempo na carta, mas espaço na carta e o tempo do cônsul, para que ele pudesse estar analisando o seu visto. Às vezes ele vai ficar até sem paciência, falar, ai meu Deus, mais um modelo aí de roteiro turístico. Então, você perdeu tempo de colocar algo importante, algo que seria talvez o seu maior vínculo, você às vezes deixou de falar, ou falou no final, porque aí você vem colocando esse roteiro lindo que você quer ir para a CN Tower, tirar fotos panorâmicas, vestir a roupa amarelinha para ver o Niagara Falls, e aí, né, o que você falou sobre você, e aí você vai falar uma informação super importante lá embaixo, mas o cônsul já perdeu a paciência, já passou o olho, pulou aquilo ali, nem viu, e aí ele pode te dar uma desaprovação, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, a pessoa faz o oposto, não fala o que vai fazer, não fala nada. Então não é nem 8 nem 80, é você falar o que você vai fazer, mas de uma maneira objetiva. Ele quer saber onde que você vai ficar, mais ou menos o que você quer fazer, mais ou menos uma ideia de roteiro, mas não precisa ser um roteiro detalhado. Eu quero conhecer as principais cidades, vou chegar em primeiro Toronto, vou ficar em tal lugar. Se você for ficar com parentes, aí já é um outro assunto, então a gente pode falar isso também depois. Me deixa saber aqui o que você quer que a gente fale desse assunto. Muitas pessoas me procuram, muitas pessoas me chamam, me pedem minha opinião. Eu nem sempre tenho tanto tempo assim para gravar, até porque não é um tempo aí que a gente fica o dia inteiro trabalhando e aqui tem que escolher essa hora aqui para gravar. Então, se você gostou dessa informação, se essa informação for útil, me deixa saber, curte o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e aí, consequentemente, eu tenho mais condições de estar vindo aqui trazer uma informação de qualidade.
uma coisa muito importante. O seu visto, você deve tomar para si essa responsabilidade. Você deve revisar todos os documentos, levar, eu pensei em enviar tal documento que me comprova vínculo, mas não está numa lista. Porque essa lista que muitas pessoas fazem, até de documentos, ela não é uma lista do consulado, ela é uma sugestão. Mas só você sabe qual que é o seu maior vínculo aqui no Brasil. Muitas vezes você tem um filho, esse filho não está indo, é um vínculo. Você tem pais que você cuida, você tem um esposo, uma esposa que você não vai com você e vão ficar aqui, você tem faculdade. Então veja, quantos vínculos existem? Você tem vínculo profissional e muitas vezes você não deixa isso claro, aí você coloca uma informação perdida num documento que o cara tem que ir lá ler, não ficou fácil para ele ler. E aí tem outras coisas que você tem que colocar na carta que quase ninguém coloca. Então, gente, esse vídeo já ficou um pouquinho longo, mas se esse é um assunto que te interessa, se você quer saber mais, se você gostou desse formato, me deixa saber que eu posso trazer aqui mais conteúdos para você nesse sentido. Então, espero que vocês façam essa viagem maravilhosa. O Canadá é um país sensacional, é um país de um povo muito acolhedor, é muito diferente, cada cidade é muito diferente uma da outra, então é um mundo de país, é um país enorme e tem de tudo. Então eu tenho certeza que você vai amar a sua experiência no Canadá. E aí eu te recomendo fazer sua aplicação de visto com muito, muito, muito cuidado, com muita atenção, tá bom? Te vejo no Canadá!